calculadora por aí. Bom dia a todos e a todas. Eu estou gravando aqui para deixar disponível para os alunos que não puderam estar aqui. Alguém escreve ou fala aí, por favor, se está me ouvindo bem. Okay. Estou sim, professor. Ok, Matheus, Andrei, obrigado. Vocês estão me vendo, né? Eu vou abrir uma apresentação e vou mandar vocês para lá. Só um minuto. Bem, o que vocês estão vendo aí, gente? Estão vendo a apresentação e me vendo também? Professor, sua imagem está duplicada. Está duplicada. Tem outra imagem sua onde aparece o slide, não no cantinho. Tem uma no cantinho e tem outra. Espera aí. Pronto. E agora? Agora tá certo. Tem um slide e você no canto. Tá certo. Tinha overdose. Quem estava falando, Matheus? Sim, professor. Overdose de professor Choi na tela, né? Então, gente feia, ainda tem duplicado aí, duplica. Então, na semana passada, a gente viu foi mais um acerto de contas, falando sobre algumas considerações iniciais, sobre como é que vai ser a cadeira, avaliação, horário de aula, a parte prática, onde vão estar disponível o material, a nossa forma de comunicação em relação a site do LAG, material de apoio, blog, programas, canal do YouTube, grupo de WhatsApp. Aliás, acho que tem um de vocês, acho que é o Felipe, que não está no grupo de WhatsApp ainda. Alguém, por favor, depois aí coloca no chat aí o endereço, o link, alguma coisa do nosso grupo de WhatsApp para todo mundo entrar. Que é uma forma de comunicação mais rápida e mais fácil. Alguém está pedindo para entrar, Ok. E aí, a gente entrou na etimologia de topografia, na divisão de topografia, no plano topográfico, falamos sobre o limite da topografia, e aí entramos na divisão, na parte de topometria, responsável pela medição, pelos equipamentos, pelos processos de medição, pelos métodos de medição, pela execução dos levantamentos, obtenção de erro, processamento, e na topologia responsável pela representação gráfica daquilo que é levantado, de forma a gente obter uma planta topográfica que pode ser bidimensional, se o levantamento for planimétrico, se pode ser tridimensional, se o levantamento for plano altimétrico, e pode ser só um perfil, pode ser só uma seção transversal, se o levantamento for apenas altimétrico. E aí, a gente entrou em forma e dimensão da Terra, que é esse slide que vocês estão vendo aí. Falei que os modelos de representação da Terra, a gente vai usar 2, que no ensino fundamental e no ensino médio é normal, é comum que os professores de geografia utilizem o formato esferoidal, que é esse que está aí em vermelho, para fazer a representação da Terra, mas que em engenharia, por conta digamos assim, do nível de precisão que é necessário para a obtenção de coordenadas em engenharia, a gente vai utilizar uma forma da Terra que é mais aproximada do valor real, que é o elipsoide de revolução, representado, então, aí por essa linha verde, que nada mais é do que uma elipse
de semi-eixo, obviamente, por ser uma elipse, ela tem um semi-eixo maior e um semi-eixo menor, e não um raio constante como uma esfera, e que gira em torno do seu semi-eixo menor, formando uma figura tridimensional, uma figura espacial que a gente chama de elipsoide de revolução, e quando a gente está muito íntimo dele, a gente chama apenas de elipsoide. Essa figura, que é uma figura tridimensional, ela de fato não existe. É um modelo, e por ser modelo é apenas uma representação matemática que a gente usa para aproximadamente fazer a representação da forma da Terra. E nela a gente mede coordenadas. Normalmente a gente mede coordenadas bidimensionais ou coordenadas tridimensionais quando a gente não precisa obter fisicamente essa grandeza. E o que significa isso? Por conta da altitude do modelo elipsoidal possuir o seu centro geométrico no centro de massa da Terra, e este ponto ser um ponto de difícil acessibilidade, a gente não consegue escavar até lá, mesmo que conseguíssemos, lá a gente tem minerais em altíssimo, fundidos, fluidos, muito quentes, com muita pressão, e a gente não conseguiria medir, não teria sentido operacional da gente medir alturas em relação ao centro da Terra. E aí a gente optou por utilizar um outro modelo, que é o modelo geoidal, representado aqui pelo geoide, que é essa figura colorida que está aí, que nada mais que pode ser compreendida de forma muito clara como o nível médio dos mares e a água que percola sob os continentes em equilíbrio a partir do campo gravitacional. Em sendo assim, a gente poderia, então, utilizar algo palpável, algo real, algo que existe, como o nível médio do mar em cada local, para achar, para medir altitudes, para medir alturas. Então, a gente, na topografia, vai usar o elipsoide de revolução como modelo para determinar coordenadas bidimensionais e vai usar o geoide para representar altitudes, cotas, alturas verticais. Foi isso que a gente começou a falar na semana passada. Aí tem o geoide, olha que bonito que ele é, muito colorido, todo irregular, é uma figura dinâmica, uma figura irregular, porque o campo gravitacional da Terra ele é função da distribuição de massas no interior da Terra, e como essas massas estão em movimento, porque o interior da Terra é fluido, e elas não possuem a mesma densidade, eles estão se mexendo lá dentro, ocorre que o campo gravitacional da Terra tem uma intensidade diferente em cada ponto da Terra. Além disso, a Terra possui movimentos, e o seu movimento de rotação, como está sendo representado aí, também nos permite dizer que o nível médio dos mares em cada ponto da superfície terrestre está a uma altura diferente, porque ele é uma substância fluida, e os fluidos se moldam na forma daquilo que os contém. Neste caso, o que contém os oceanos, a atmosfera da Terra e toda a massa fluida na superfície da Terra é o campo gravitacional, que não é constante, e por conta disso, os oceanos da Terra estão em alturas diferentes. Esse aí é o geoide. A gente usa o nível médio do mar como referência também para o Brasil, em 2 locais. Para a maioria do Brasil, para todos os municípios que estão abaixo do Equador, a gente usa como referência o nível médio do mar, que fica no litoral sul de Santa Catarina, na praia de Imbituba, no porto de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina. E para os municípios brasileiros que estão acima do Equador, a gente usa como referência o nível médio do mar, tomado a partir do porto de Santana, no Amapá, em Macapá, como eu disse na semana passada. Eu estou repetindo. Pois bem, todo mundo está vendo aí matematicamente como existe o elipsoide. Eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte, eu estou repetindo isso, que o elipsoide é um modelo. Em sendo um modelo, ele não é real. Vocês não vão, por exemplo, eu vou fazer... Digamos que acabou a pandemia. Vocês estão aí ainda, gente? Dê um sinal de vida aí. Sim. Ok. Sim. Beleza. Digamos que acabou a pandemia e que, de repente, vocês vão fazer uma viagem para Santa Catarina. Ok, aí vocês gostam de surfar, gostam de ver baleias, gostam de achar aqui e ali um pinguim, gostam de mar gelado. Beleza. Quem já conhece Santa Catarina sabe que Santa Catarina tem um litoral muito legal, tem um povo bastante acolhedor, tem uma mistura de europeus e negros que vieram de etnias diferentes, principalmente da Ilha dos Açores.
e que tem muito vento, tem um litoral muito bonito, mas o mar é gelado, ok? Mesmo assim, tem muita gente que se arvora a fazer surf para lá. Digamos que vocês vão para o litoral sul de Santa Catarina, que chegam na praia de Imbituba. Em momento algum, vocês andando na praia vão topar. Opa, topei aqui com o geóide. Não vai acontecer isso, gente. O geóide, ele não é uma figura colorida, bonitinha como essa aí que a gente. Ele é representado pelo nível médio do mar, que contém a superfície da Terra inteira. Mas vocês podem chegar lá e molhar o pé na praia de Santa Catarina. E esse pode ser a representação do geóide para vocês. Mas diferente do geóide, que tem uma representação física real, que é o nível médio do mar, o elipsóide de revolução, que é esse que vocês veem na tela de vocês, é uma figura matemática, é um modelo matemático. E em sendo matemático, um modelo matemático, ele de fato não existe. É uma concepção humana para representar, para modelar a forma mais aproximada que a gente considera que a Terra tem. Ok? Então, ninguém, em lugar nenhum do planeta, nem no Brasil, nem fora do Brasil, vai topar estando de férias. Vou para Londres. Né? Acabou a pandemia, eu gosto muito do clima europeu, eu quero beijar a mão da rainha, eu quero ver a guarda real no Palácio de Buckingham fazer 11 horas da manhã, fazer aquele tradicional, parece um soldadinho de chumbo, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, troca a guarda. Ok. Mas lá, em Londres, onde passa o meridiano de Greenwich, vocês não vão topar em Londres com nada físico que represente o elipsóide de revolução. Ele é só uma concepção matemática, ok? Em sendo um elipsóide, derivado de uma elipse, obviamente, ele tem um semi-eixo maior, que a gente chama aqui de A, e um semi-eixo menor, que a gente chama de B. E ele só é uma elipse que tornou-se um elipsóide exatamente porque esse semi-eixo menor B é menor do que o semi-eixo maior A. Se isso fosse uma elipse, se essa elipse fosse equivalente a uma esfera, se a gente subisse esse semi-eixo maior A para cá, ele bateria aqui em cima. E aí isso se configuraria numa esfera onde o semi-eixo de um lado e de outro seriam iguais, o que não é o caso aqui. Mas digamos que esse pontinho aqui, vermelho, onde está o cursor do meu mouse, fosse a posição onde esse eixo A batesse aqui em cima. Esse pedacinho bem aqui nada mais é do que a diferença entre o tamanho de A e o tamanho de B. Se eu pegar esse pedacinho aqui, que é o tamanho de A menos o tamanho de B, e dividir por A, eu vou saber qual é a proporção de achatamento deste elipsoide em relação a uma esfera de raio A. Todo mundo conseguiu entender isso? Sim, pelo menos assim. É bem facinho, vou repetir. Imagine esse tamanho aqui, ó, A, que é o semi-eixo maior. Agora eu vou trazer ele para cá, ele bateu bem aqui. Daqui até aqui é o semi-eixo maior. Daqui até aqui é o semi-eixo menor. Se eu subtrair A menos B, vai sobrar esse pedacinho aqui, ó, bem aqui. Se eu dividir esse pedacinho em relação a esse aqui, eu vou saber o grau de achatamento desta elipse de semi-eixo menor B em relação a uma esfera de raio A. Essa grandeza é chamada de achatamento. Ok? Pois bem. Alguém quer falar? Pode falar. Só desbloquear o microfone e falar. Não, só que deu para entender, professor. Beleza. Quem falou aí? Hortência. Ok, Hortência. Obrigado. Para facilitar a nossa vida, para medir coordenadas sobre a superfície do elipsoide, a gente dividiu o elipsoide a partir de linhas principais, que são linhas curvas. Então, a ligação do Polo Norte com o Polo Sul, ela é feita através de meridianos. E o meridiano principal, a partir do qual a gente mede coordenadas sobre a superfície desse elipsoide, é o meridiano de Greenwich, que, como eu disse para vocês, passa lá em Londres, no Reino Unido, na Inglaterra. Pois bem, ele divide esse elipsoide em duas partes. Então, eu tenho uma metade ocidental e uma metade oriental. E isso, eu posso medir um ângulo a partir do meridiano de Greenwich para a direita do meridiano de Greenwich, que vai no sentido leste, ou para a esquerda do meridiano de Greenwich, que vai no sentido oeste. Esse ângulo é chamado de
longitude. Então, eu terei longitudes positivas se elas estiverem à direita de Greenwich e negativas se elas estiverem à esquerda do meridiano de Greenwich. Em relação à posição a transversalidade do meridiano norte-sul, a gente divide a Terra em paralelos. O maior dos paralelos está na parte mais larga da Terra, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério sul, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E este paralelo é o paralelo do Equador. Grande parte do Brasil está abaixo do paralelo do Equador, mas a gente tem alguns municípios brasileiros que estão acima do paralelo do Equador. Só no nível aí da curiosidade, Fortaleza está acima ou abaixo do paralelo do Equador? Alguém sabe dizer? Abaixo, né? Estão abaixo do paralelo do Equador. Mas existem municípios, sobretudo no Amapá e em Roraima. Roraima também tem, né, professor? Exatamente, em Roraima, que estão acima do paralelo do Equador. E, se eu não me engano, existem alguns municípios até no Amazonas que estão acima do paralelo do Equador. Fortaleza está abaixo, o Ceará inteiro está abaixo do paralelo do Equador. Fortaleza está aí numa latitude que é o ângulo gerado a partir do paralelo do Equador, que se vai ao norte, ele recebe o nome de latitude norte ou latitude positiva acima do paralelo do Equador, e que se vai ao sul, abaixo do paralelo do Equador, recebe o sinal negativo ou de latitude sul. Então, Fortaleza está abaixo do paralelo do Equador, logo nossas latitudes são latitudes sul, na faixa aí de 3 graus e 30 minutos, mais ou menos. Alguma coisa em torno disso, não exatamente esse valor. Ok? Pois bem, falei para vocês também da ondulação geoidal, que é a diferença medida altimetricamente em relação a dois tipos de medida. Na topografia, a gente utiliza como modelo para os nossos levantamentos e para medir distâncias verticais, alturas, altitudes, cotas, o modelo geoidal, representado aqui por essa linha azul, que é o nível médio do mar. Ok. Então, se eu estou na superfície real da Terra, que é essa laranja aqui, se eu estou fazendo um levantamento topográfico aqui, eu vou medir na topografia esta linha azul aqui, ó, que é a distância vertical que separa o ponto na superfície real da Terra da superfície geoidal. Ok. Mas se eu estou nessa mesma Terra real, com o receptor GPS, por exemplo, com o smartphone, e nele tem embutido um receptor por satélite GPS, e eu capto a coordenada altimétrica, a distância vertical que eu vou medir não é em relação ao nível médio do mar, é em relação ao elipsoide de revolução. Porque o GPS, assim como todos os sistemas de posicionamento por satélite, não reconhecem o modelo geoidal, ele só reconhece o modelo elipsoidal. E, nesse sentido, a distância que ele vai medir, então, é essa linha em vermelho. Existe uma diferença entre a distância vertical medida na topografia e a distância vertical medida no GPS. Essa diferença é essa linha verde aqui, que a gente chama de ondulação geoidal, e é representada na geomática, na topografia, pela letra N. Então, se eu subtrair o grandão, o H grandão do H pequeno, eu vou ter o N. E se eu somar ou subtrair o N de um desses Hs, eu tenho o outro H. Isso significa que se eu estiver medindo na topografia a altitude ortométrica em relação ao geóide, e eu quiser saber a altitude em relação ao elipsoide, basta eu somar ou subtrair a ondulação geoidal de acordo com a posição onde eu estiver. Porque, às vezes, o geóide está por cima, o elipsoide está por baixo. Mas, às vezes, acontece o contrário. O elipsoide está por cima e o geóide está por baixo. Ó. Viu? E eles vão se alternando. O IBGE criou um programa para mapear essa ondulação geoidal no território brasileiro, e esse programa chama MapGel, e ele está disponível para vocês no endereço que eu coloquei aí. A gente vai tratar um pouco mais disso quando estiver trabalhando com altimetria na segunda parte do nosso capítulo, do nosso curso. A gente falou também dos sistemas de referência. Ok, a gente entendeu que criou-se um modelo matemático a partir de uma elipse de semi-eixo maior A e semi-eixo menor B, e cujo achatamento é representado por essa equação aqui, o A menos B, que é aquele pedacinho, dividido por A. Ok. Mas quem disse que o ser humano, o brasileiro, o sul-americano, o terráqueo, o humano,
concorda com tudo. Muito pelo contrário. Se a gente pode dificultar as coisas, a gente o faz. Isso significa que cada país do mundo resolveu criar um elipsoide com um tamanho diferente. E na história do mapeamento cartográfico da Terra, países que são mais recentes, que tiveram a sua colonização, a sua descoberta ou a sua invasão mais recente, como é o Brasil, por exemplo, que tem um pouco mais de 500 anos de descobrimento, embora a gente tenha alguns milhares de anos de ocupação da Terra por povos nativos advindos da Ásia. Quando os europeus chegaram aqui e disseram que tinham descoberto o Brasil, ou, como eu gosto de dizer, invadido o Brasil e feito uma carnificina com os povos que aqui já estavam, primeiro com os índios e depois escravizando os negros trazidos contra a sua vontade da África, esses 500 anos de história do Brasil e mapeamento do território brasileiro são muito pequenos se a gente comparar com um país do Velho Mundo, por exemplo, que é chamado do Velho Mundo ou do Oriente, porque já tem uma história de desenvolvimento enquanto país de muitos milhares de anos. Se a gente for falar da Itália, por exemplo, vocês estão ouvindo um latido aí, gente? Sim. Eita, é a Div Maria, a nossa Queen Street Dog, porque foi a primeira. Depois eu mostro para vocês verem como ela é bem gordinha. Ela é um cachorro, mas ela acha que ela é uma rainha, né? Ela tem cama, tem edredom, tem escova, tem secador, tem tudo que uma pessoa tem. Inclusive, quando o nosso outro cachorro chegou, que a gente adotou depois dela, chegou, ela manda nele como se ele fosse o cachorro e ela fosse humano. Então, ela dá ordens para ele. Pois bem, que era que eu estava falando? Os cachorros me tiraram... ok, dos elipsoides. Então, cada país do mundo fez o seu. Então, por exemplo, se a gente for contar aí na Itália, é um país que já tem aí mais de 3.000 anos de história. É uma cidade muito antiga, é um país muito antigo. Se a gente for falar aí dos egípcios, dos gregos, então eles têm uma história cartográfica de mapeamento que antecede muito até a invasão ou ao descobrimento brasileiro. Logo, eles também têm um mapeamento com diferentes elipsóides há muito mais tempo que a gente. Mas na nossa curta história de invasão, no decorrer desse tempo aí, desde que a cartografia se desenvolveu como ciência, a gente começou a fazer mapeamentos do território brasileiro, a gente já adotou 6 elipsóides diferentes só no Brasil. Só no Brasil. Os nossos vizinhos na América do Sul, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Paraguai, todos eles também, cada um, adotaram elipsóides de tamanhos diferentes. O que significa que ficou uma miscelânea de mapas com coordenadas diferentes, mesmo para países que tinham fronteiras que eram iguais para dois países, que eram vizinhos. No Brasil, a gente adotou todos esses e desde 2005 a gente tem como elipsoide oficial do Brasil o sistema de referência Sigas 2000, que tem semi-eixo maior de 6.378.137 metros, e semi-eixo menor 6.356.752,314 metros, e tem achatamento 1 por 298,2572,221. Eu disse na semana passada que eu pedi que vocês calculassem esse semi-eixo menor para que a gente pudesse comparar com esse elipsoide que está aqui embaixo, que é o WGS-84, que é um acrônimo, é uma sigla de World Geodetic System, Sistema Geodésico Global de 1984, e que possui o mesmo tamanho. Olha o semi-eixo maior dele, igual ao nosso. Olha o semi-eixo menor dele, igual ao nosso. Olha o achatamento dele, muito parecido com o nosso. É diferente só aqui nas casas decimais, lá para trás. Mas por que eles têm o mesmo tamanho e não são o mesmo elipsoide? Eles não são o mesmo elipsoide porque eles foram medidos. Existe uma palavra na geodésia para isso. Eles foram considerados, foram fundados, a origem deles foi em épocas diferentes. Notem que o WGS-84 é de 1984, no início dos anos 80. O Sigas 2000, como o próprio nome está dizendo aqui, ele foi feito nos anos 2000 e implementado em 2005.
o que significa que existe aí cerca de 20 anos de diferença entre eles. E como a Terra possui um movimento chamado de nutação, ela tem um movimento de rotação em torno do Sol, ela em translação em torno do Sol, ela tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, e ela tem um movimento também cambaleante. Esse movimento de rotação, ele é um movimento que roda, mas ele roda torcendo. Então, ele bebadamente, a Terra sai rodando em volta do Sol. E esse movimento cambaleante do eixo de rotação da Terra faz que em 1984 o eixo dela estivesse aqui. Mas no ano 2000 o eixo dela já está bem aqui, em outra posição. O que faz com que as coordenadas na superfície desse elipsoide, que tem como fixo o eixo de rotação da Terra, estejam em posições diferentes. Essas posições são de alguns centímetros de diferença, que fazem a diferença quando a gente quer medir alguma coisa com precisão. Mais informações vocês podem obter sobre isso nesse link que eu estou colocando aqui, porque o IBGE, de novo, que é o órgão gestor do Sistema Geodésico Brasileiro, disponibiliza para a gente um programa para fazer conversões entre diferentes elipsoides ou entre diferentes sistemas de referência, que em grego e em geomática se convencionou chamar de datum ou de datum. Então, quando eu estiver falando de datum, eu estou falando de sistema de referência e que usa um elipsoide com determinado semi-eixo maior e semi-eixo menor. Por que existe a necessidade de fazer conversão entre o nosso atual sistema de referência e sistemas de referência diferentes? Porque, às vezes, eu quero medir um ponto com o GPS, que está no WGS 74, e eu quero mapear esse ponto no nosso sistema de referência, que está em sigla 2000. Ou, por exemplo, eu pego uma planta do Exército que foi feita nos anos 90, nos anos 70, que está em SAD 69, e eu quero saber qual é a coordenada dele hoje em sigla 2000. Aí eu entro neste programa, que é um transformador de coordenadas e um modelador de sistema, e eu coloco as coordenadas antigas e ele me dá as coordenadas no sistema atual. Ok? IBGE também fez isso para todos nós. Vocês estão ainda aí, gente? Turma? Tá aqui. Vocês estão acordados? Sim. Sim. Vamos por aqui, professor. Beleza. Aí a gente parou por aí na aula passada. Eu fiz esse review aí, não só para dar continuidade, mas para que aqueles que não estiveram na aula na semana passada pudessem ver o que a gente tratou. Certo? Falemos agora do sistema de coordenada. Eu vou sair da tela um pouquinho aqui só para eu pegar a minha terra de cristal que eu preciso mostrar para vocês. Só um instantinho. Ai. Professor, o senhor não devia ter pego essa terra de cristal antes da aula? Devia, mas eu estou bagunçado. Tem que entender. Está todo mundo aí? Está todo mundo... Vocês estão me ouvindo ainda? Voltei. Turma? Para mim, a imagem está travando. Está travando? Espera aí. A imagem do Meet está de jeito. Outra. A imagem do Meet travou? Travou não, era a outra que tá travando. E agora, tá tudo bem aí? Tá. Beleza. Peguei a minha bolinha de cristal. Estão vendo aí ela aí? Aqui na cima da minha camisa azul do Remo. Essa é a coisa mais importante que eu disse na aula passada, viu? Quem é que não teve na aula passada? João Felipe? Na aula passada eu falei que vocês são remistas. Procure saber como é que você foi remista a vida toda sem ter sabido disso, mas agora você é remista, viu, João Felipe? O azul marinho aqui é a cor do Remo. Você é remista, aprenda o hino. Isso pode ser importante no eventual AF. E vamos seguir em frente. Pois bem, vamos lá. Eu estou aqui... Remista e anti-Paysandu, professor? Aliás, você não devia ter falado essa palavra na nossa sala. Em respeito às pessoas de bem, às moças da turma, a gente não chama palavrão aqui. Isso é inominável. Se vocês viram alguma vez
se vocês viram alguma vez Harry Potter, tinha alguém que não se dizia o nome. Como é que chamava ele? O que não pode ser nomeado, Voldemort. Pois é. Então, essa coisa que você falou aí foi a primeira e última vez que você fez isso. Isso já vai contar negativamente para você na sua avaliação, mesmo que você não souber. E este não pode ser nomeado. Esta coisa aí não pode ser sequer mencionada, porque isso atrai mau agouro, é deselegante com as meninas. Pense no pior palavrão que você podia ter chamado na frente das moças da nossa turma. Pois é, foi esse que você acabou de fazer, sem pedir nem desculpa, nem licença. Eu vou abrir e franquear o microfone agora para você pedir desculpa para todos da turma por ter falado isso. Verdade, professor. Me coloquei muito mal, né, citando essa palavra aí. Lembre-se disso. Pois bem, isso aqui, consideremos isso aqui o nosso elipsoide de revolução. Eu já tenho isso aqui eu acho que há uns 30 anos, viu, pessoal? Eu ganhei, aliás, de um aluno, há muito tempo atrás. Pessoal, você dá aula há mais de 30 anos, gente, eu sou velho. Pois é, faz parte. Isso aqui não é vidro, isso aqui é cristal, ele é difícil de quebrar, ele tem uma quantidade de chumbo relativamente alta, e ele me ajuda nas aulas para o entendimento disso aqui. A Terra, em sendo uma superfície curva, como vocês podem ver aí nessa figura em azul, e como vocês podem ver aqui nessa figura, nessa minha Terra de cristal, ela é difícil da gente trabalhar. Como a gente, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um pontinho preto bem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Esse pontinho preto é o eixo de rotação da Terra. Ele tem embaixo, tem em cima, é o Polo Norte, o Polo Sul, e a gente consegue fazer, cadê? Deixa eu botar de baixo para cima. Assim, aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Sul. Pronto. Aqui está a Terra. Beleza? A gente, enquanto engenheiro, a gente não gosta muito de trabalhar com superfícies curvas, porque isso dá muito trabalho. O engenheiro gosta de facilitar as coisas. Então, na hora de facilitar as coisas, o que a gente faz é tentar transformar superfícies curvas em superfícies planas. E aí apareceram os sistemas de coordenada e as projeções cartográficas. Os sistemas de coordenadas, diferentes dos sistemas de referência, sistemas de referência são diferentes elipsoides com tamanhos de semi-eixo maior e semi-eixo menor diferentes que modelam a superfície da Terra. Ok? Isso é sistema de referência. Por exemplo, o SIGA 2000, que é o nosso atual sistema de referência. Sistema de coordenada, não. São diferentes tipos de grandezas mensuráveis sobre a superfície terrestre, com as quais a gente faz a posição ou obtém o posicionamento geográfico de um ponto. Por exemplo, existem no sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu tenho 2 ou 3 eixos cartesianos perpendiculares entre si, como, por exemplo, aqui, o eixo X das abscissas, o eixo Y das ordenadas, e eu posso ter a posição desse ponto A e desse ponto B rebatidas, as projetados sobre o eixo X e o eixo Y. Essas coordenadas são coordenadas cartesianas. Eu posso ter, por exemplo, o sistema de coordenadas geodésico, também chamado no ensino médio de sistema de coordenadas geográfico. A diferença entre o sistema de coordenadas geodésico e o sistema de coordenadas geográfico é que o sistema de coordenadas geodésico considera a Terra um elipsoide. O sistema de coordenadas geográfico considera a Terra uma esfera. Ok? Mas latitude e longitude, que são ângulos, um medido a partir do meridiano de Greenwich, outro a partir do paralelo do Equador, são as coordenadas, são 2 ângulos medidos no sistema de coordenadas geodésico. Sistemas de coordenada plana. O sistema de coordenada cartesiana também pode ser um sistema de coordenada plana. E aí aparecem as coordenadas cartográficas, que são coordenadas planas, e eu vou me deter nelas já mais um pouco. Agora, quando vocês forem fazer levantamento topográfico, quando vocês estiverem no campo fazendo levantamento topográfico, e eu vou pedir licença para vocês de novo para sair do foco, para pegar um teodolito que está aqui em cima, e eu quero mostrar para vocês. Pessoal, você trouxe teodolito lá da UFC para poder dar aula para a gente? Trouxe, gente. Não estou dando aula lá, estou dando aula aqui. Eu precisava de teodolito, eu trouxe para cá. Eu roubei de lá. Na verdade, não pode falar para o coordenador do laboratório que eu peguei de lá para não ter problema, a não ser que o coordenador do laboratório fosse eu mesmo. E sou eu mesmo. Então, não tem problema. Professor, eu não sabia que o senhor era meio doido. Eu disse, não sou meio doido, não. Sou doido inteiro. Travou, professor. Travou? Vocês não estão me vendo? O vídeo.
Peraí. Esse cão tá travando por quê? Toda vez que eu paro, ele trava. Oi, e agora? Deu certo. Olha, gente. Teodolito que o professor João roubou do coordenador, puxou do laboratório. Vocês estão vendo um teodolito amarelo? Eu trouxe esse porque ele era mais espetaculoso, assim, mais uma cor maior. Esse aqui é um teodolito que tem aí cerca de 30, 35 anos. É um teodolito ótico mecânico. Ele tem essa. Vocês vão trabalhar com essas coisas quando tiver, com esses equipamentos, quando tiver já. Quando a gente tiver condições sanitárias de trabalhar lá na prática. Por enquanto, eu sou obrigado a fazer a prática aqui na teoria para vocês entenderem. Então, quando a gente está medindo, a gente mede ângulos a partir deste giro horizontal da luneta, a gente mede ângulos horizontais, a gente mede ângulos verticais e a gente mede distâncias. Nesse sentido, o que a gente faz no levantamento é medir ângulos e medir distâncias, que são o tipo de coordenada, esse tipo de coordenada aqui, ó. Então, em relação a um determinado eixo, eu meço um ângulo, nesse caso, um ângulo θ, e eu meço uma distância, nesse caso, a distância d. Se eu medir um ângulo, uma distância, eu estou num tipo de coordenada que a gente mede sempre na prática topográfica, que chama sistemas de coordenadas polares. Então, por exemplo, no sistema de coordenadas geodésico, eu medi 2 ângulos, as grandezas medidas foram 2 ângulos, latitude e longitude. No sistema de coordenadas geodésico, eu medi 2 ângulos. No sistema de coordenada cartesiana, eu medi 2 projeções, medi 2 distâncias. Sistema de coordenada plana, meço 2 distâncias, mas eu vou detalhar já já. Sistema de coordenadas polares, eu medi um ângulo e uma distância, e o objetivo sempre do sistema de coordenadas é determinar a posição de um ponto medindo grandeza sobre a superfície da Terra. Dependendo do tipo de grandeza, o sistema de coordenadas recebe um nome diferente. Os mais comuns que a gente trabalha na topografia são esses que eu falei para vocês: as cartesianas, as geodésicas, as planas e as polares. Agora eu vou entrar num sistema de coordenada plana, que eu falei muito pouco, que é o que a gente chama de projeção cartográfica. Lembra que eu falei que engenheiros gostam de facilitar as coisas, simplificar as coisas? Engenheiros e engenheiras, tá, gente? Então, todo mundo. Então, a gente quer trabalhar com uma área tão pequena que, em relação à superfície da Terra, ela é representada por um ponto. Este ponto, então, é uma área tão pequena, de no máximo 20 quilômetros, que a gente pode desconsiderar a curvatura da Terra. Aí, o que a gente pensou? Bem, se essa área é muito pequena e eu vou desconsiderar a curvatura da Terra para simplificar, e não haverá uma, digamos assim, uma diferença significativa entre o arco que poderia ser medido na superfície curva e a corda que eu, de fato, vou medir na superfície plana, como é que eu faço para transformar uma figura curva numa figura plana? E aí apareceram os sistemas de coordenadas projetivos. Se vocês olharem aqui em cima, vocês vão perceber que... Turma, vocês estão aí? Eu ouvi um barulhinho. Estamos, eu pelo menos estou. Ok. Aqui em cima, vocês vão ver que tem o sistema de projeção cilíndrica. Notem que é um cilindro. Travou novamente o vídeo, professor. Desculpa interromper. Esse barulhinho, eu acho que vocês estão me ligando, viu, gente? Eu tenho que fazer alguma coisa. Espera aí. Não perturbe. Pronto. Vou destravar o vídeo. Ainda bem que eu sou bonito, que é para vocês ficarem me olhando aí, assim, parado, congelado no tempo. Minha mãe diz isso, eu acredito nela. Só que agora eu não estou conseguindo destravar. O que eu faço? Peço tempo para vocês e vou tentar e agora, gente? Acho... Espera aí, gente. Tentando resolver o problema.
Espera aí, galera. Só um minuto. Porque eu preciso da imagem para mostrar isso para vocês. Tudo congelou aqui. Vocês já foram embora, turma? Não, Esperando professor. aqui. Esperando. Eu ainda tô aqui ralando. Calma aí. Esse é o problema de fazer professor virar youtuber depois de velho. Dá problema, cara. Professor, por que o senhor não liga a câmera do Meet mesmo e fica apresentando pelo... Quem falou? Não complica a minha vida, não. Espera aí. O problema é que as coisas se desconectam aqui sem que eu faça nada. Esse monte de cabo, tem ódio de cabo. As coisas se desconectam aqui sem que eu tenha nada a ver com isso. 192. Acho que agora vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Vou tentar outra coisa aqui.
Pessoal, eu não estou conseguindo ligar novamente o meu vídeo. Eu vou passar só a apresentação para vocês verem e vou falando e vocês vão ouvindo a minha voz, tá certo? Tudo bem. Não vão perder muita coisa, sou eu, né? Professor, é só ativar aí a câmera do Meet que dá certo. Não dá, porque depois eu explico isso. Não vai dar, porque eu não tô. O problema da comunicação da minha câmera com o Meet é que está dando errado, está dando problema. Professor, não sei se o seu computador tem essa função, mas uma vez um amigo meu estava fazendo uma transmissão do Meet e ele usou não é nenhum aplicativo, é uma função do computador que é PIP, que ele chamou. E fica o vídeo rolando, mas aí você não escolhe a posição que vai ficar a sua imagem da câmera. Quem está falando? Derlan. Derlan, depois você me ajuda com esse negócio. Vamos continuar a aula, senão a gente perde muito tempo, tá bom? Na próxima aula a gente tenta resolver. Vocês estão vendo aí a apresentação? Mas eu não conheço não, né? Eu estou só falando que pode ter. Não conheço não. Ok, vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Ok. Então vocês vão ser guiados agora pela minha voz e vão ver a apresentação. Notem aqui que eu tenho a Terra, representada por essa figura azul, e eu a envolvi por um cilindro gigantesco. Isto, então, seria a nossa projeção cartográfica cilíndrica. Não gosto de cilindro, eu gosto de cone. Então, peguem um cone gigantesco e envolvam a Terra. No ponto onde a Terra tangenciar o cilindro, o cilindro ou o cone, vocês rebatem, a gente rebate, onde elas encostarem, que no caso aqui representado por essa linha vermelha, a gente rebate esses pontos de encontro ao cilindro, depois a gente pega uma tesoura grande e corta esse cilindro e transforma numa superfície plana, esse cone, e transforma numa superfície plana. Corta esse cilindro, abre e desenvolve numa figura plana. Então existe o cilindro, existe o cone e existe o próprio plano, onde ele tangenciar a Terra, a gente pode rebater os pontos. Se eu usar uma superfície cilíndrica, as coordenadas vão ser planas, porque o cilindro vai ser aberto, vai ser desenvolvido, mas fruto de uma projeção cilíndrica. Se eu usar uma superfície cônica, a projeção vai ser uma projeção cartográfica cônica. E se eu usar um plano, vai ser projeção cartográfica plana ou projeção cartográfica azimutal. Então, dependendo da superfície que eu utilizar, a gente vai ter diferentes projeções cartográficas. No planeta inteiro, a gente usa, para posições diferentes, projeções diferentes para tornar coordenadas curvas em coordenadas planas. No Brasil, a gente utiliza... uma outra coisa. Não existe nenhuma chance de qualquer tipo de projeção, seja ela cilíndrica, cônica ou planar, de ela não deformar. Então, toda projeção, a gente tem que escolher o que é que ela vai deformar mais. Algumas deformam mais as distâncias, algumas deformam mais a forma, os ângulos, outras deformam ângulos e distâncias, outras deformam só ângulos, outras deformam só distâncias. Então, elas deformam... o certo é que, na hora de eu transformar uma superfície curva numa superfície plana, haverá alguma ou algumas deformações. No caso, o Brasil escolheu usar superfície cilíndrica para fazer as coisas. Só que a gente não usa uma superfície cilíndrica longitudinal como essa aqui, em relação ao Polo Norte e Polo Sul. O que a gente faz é colocar o cilindro transversalmente ao Polo Norte e ao Polo Sul, na direção do paralelo do Equador. Então, o cilindro, ao invés de ficar nessa posição, ele fica assim, ó. Todo mundo entendeu? Vou tentar desenhar aqui. Onde eu tenho um negócio de caneta, gente? Pronto. Então, o nosso cilindro ficaria assim, ó. Transversal e não longitudinal. Beleza? Pois bem, no Brasil a gente usa projeção cilíndrica, não projeção cônica. Outros países e outros lugares do mundo usam projeção cônica e projeção planar. Bem, quem é que inventou essa projeção cilíndrica? Foi o Johann Carl Friedrich Gauss. Apelidado no bar da esquina, ele adorava tomar uma cachaça, uma pinguinha, uma 51, uma buchudinha. E ele desenvolveu um teorema chamado Teorema Egrégio,
e desenvolveu também um tipo de geometria chamado geometria curva, ou trigonometria curva, trigonometria esférica. E fez uma comparação entre a geometria plana que existia, a geometria euclidiana, que já existia desde a época, na verdade, dos gregos, sumérios, muito anterior a egípcio, muito anterior a isso, com a geometria curva, ou geometria esférica. O Gauss era um cidadão muito inteligente, gostava de uma pinguinha, mas tudo bem. Essa parte da pinguinha é só lúdico, viu, pessoal? Nós estamos falando aí do século XIX, e ele, como matemático, geômetra, foi o desenvolvedor da geometria que nos ajuda a fazer a transformação de superfícies curvas em superfícies planas e que fez o desenvolvimento da projeção cartográfica cilíndrica que a gente usa no Brasil, que é a projeção UTM. Ok. A projeção UTM, como eu falei para vocês, que é uma projeção cilíndrica, possui um cilindro transversal, ou seja, na direção do equador. Mas o que é que o Gauss pensou? O Gauss, primeiro que ele não gostava de ser chamado de Gauss, ele gostava de ser chamado de Mercator, que era o apelido da venda da esquina dele. E aí, como bom alemão, o que ele pensou? Ele pensou, se eu posso complicar, por que eu vou facilitar? E o que ele fez? Ele pensou, a Terra possui 24 fusos horários, ok? Ok. Aliás, qual é a diferença de fuso horário que a gente tem em relação ao fuso 1 lá de Londres? Alguém sabe? Turma? Turma? Não sei a diferença. 3 horas, gente. A gente está 3 horas a oeste de Greenwich, para o lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Isso significa que quando lá em Londres for meio-dia, estaremos aqui 3 horas a menos do que lá em Londres. Então, aqui será 9 horas da manhã. Ok? Então, 3 horas a menos de fuso horário. São 24 fusos horários. Mas o que é que ele pensou? O que é que cada fuso horário faz? Um fuso horário divide a Terra em 24 gomos. E era isso que eu queria mostrar para vocês aqui na minha Terra, que não vai dar para mostrar. Em 24 gominhos, como se isso aqui fosse uma mexerica, fosse uma tangerina, e a gente dividisse essa tangerina em vários gominhos. No caso dos fusos horários, são 24 gominhos. Mas o que é que ele pensou? Se eu dividir a Terra só em 24 gominhos desses, em 24 fusos desses, eu vou ficar com uma área aqui muito grande. O que significa que para um mesmo fuso eu vou ter uma área muito grande. E para áreas grandes, eu vou ter deformações grandes. E eu preciso ter uma deformação pequena. O que é que ele pensou? Eu vou dividir a Terra numa quantidade de fusos, que eu não vou mais chamar de fuso horário, mas vou chamar de fuso UTM, que é a minha projeção, para que essa área fique menor. E o que é que ele fez? Ao invés de dividir em 24, ele dividiu em 60 partes. Ou seja, agora a Terra, ao invés de ter 24 gominhos, vai ter 60 gominhos. Obviamente, se eu partir a Terra aqui no meio, eu ficar com um círculo de raio A, eu vou ter aí 360 graus. Se eu dividir 360 graus por 60 partes, eu vou ter 6 graus de amplitude. Então, o que é que ele fez? O que é que o Mercator... Aliás, esse UTM significa universal, transversa, porque o cilindro é transversa, ela serve para a Terra toda, por isso que é universal, transversa, e M de Mercator, que é o apelido dele. Então, a projeção UTM é uma projeção que serve para o globo todo, que é universal, é transversa porque o cilindro está na direção do Equador, e é de Mercator porque o cara era megalomaníaco e ele queria ter o nome dele em algum lugar. Então, virou projeção UTM e passou aí do século XIX para cá e a gente utiliza hoje. Pois bem, a Terra agora, então, não está mais dividida em 24 fusos horários. Para fins cartográficos e de projeção, ela está dividida em 60 fusos UTMs, com cada um deles com 6 graus de amplitude. Ok? E o que ele fez foi posicionar o cilindro, o mesmo cilindro transversal, na direção do meio de cada um. Digamos que daqui para cá eu tenha 6 graus de amplitude e isso aqui seja um gominho. Se eu tenho 6 graus de amplitude daqui para cá, se eu colocar bem aqui no meio, que ele chamou de meridiano central, para cada um desses gominhos, eu vou estar... Ele fez o cilindro coincidir com a metade de cada um desses. Depois a metade do segundo, depois a metade do terceiro, a metade do quarto, até fazer isso nos 60 fusos.
colocando ele na direção do meridiano central de cada um desses 60 gominhos. Pois bem, é isso aí. Aí ele foi pro bar da esquina, tomou umas vodka, uns coroa, ficou doidão, fumou um cigarrinho do capeta. Essa parte toda é só contextualização fictícia, viu, pessoal? Pode ser que ele tenha feito coisa até bem pior do que isso, eu não sei. Mas não sei de onde ele tirou isso, mas o que é que ele pensou? Ele disse, para facilitar a nossa vida e para diminuir as deformações, além de dividir a Terra em 60 gominhos, aqui, ó, vejam a Terra dividida em 60 gominhos, e cada um desses amarelos é um gominho que ele chamou de fuso UTM. E nomeou-os de 1 a 60. E ainda fez uma outra coisa, ele não começou a nomeação lá pela Alemanha ou lá pela Inglaterra, do meridiano de Greenwich. Ele começou a nomeação do fuso 1 lá no antimeridiano de Greenwich, lá do outro lado da Terra. 180 graus lá depois da Inglaterra. Aí começou lá. Aí de 0 a 6 graus, ele colocou o fuso 1. De 6 a 12, ele chamou de fuso 2. De 12 a 18, ele chamou de fuso 3. E assim ele foi nomeando todos os fusos até aparecer os 60 fusos de 360 graus da Terra. Ok. Beleza. Mas aí, além de nomear os 60 fusos, a partir do meridiano de Greenwich, ele disse assim, se eu pegar esse cilindro e eu fizer esse cilindro ficar tangente à Terra, ou seja, a Terra caber inteira dentro do cilindro, essas deformações vão ser maiores. Eu posso diminuir essa deformação, isso depois de muita cana, viu, pessoal? Eu posso diminuir essa deformação se eu fizer esse cilindro ser um pouquinho menor do que a Terra. Então, esse cilindro não será mais um cilindro tangente, ele será um cilindro secante, porque ele cortará a Terra em 2 pontos, bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. Notem que ele também fez esse negócio de transformar o cilindro num cilindro secante. Isso tem uma implicação que eu vou já mostrar para vocês. Bem, como todo sistema de coordenada, mesmo sendo um sistema de coordenada projetado, eu preciso de uma origem. E o que é que ele fez? Ele disse que o meridiano central de cada um dos fusos ia ser a origem dele. Então, o encontro do meridiano central com o paralelo do Equador, que perpassava todos os fusos, ou seja, bem aqui, ó, meridiano central com paralelo do Equador, vai ser a referência para o sistema de coordenadas numérico do nosso fuso UTM. E ele vai se repetir e ser igual em termos de números para os 60 fusos. Logo, eu preciso dizer em qual fuso eu estou, porque de forma homóloga eu vou ter fusos com coordenadas iguais em fusos diferentes. Certo? Os números vão ser iguais, mas eu tenho que dizer em qual fuso eu estou para saber que parte da Terra eu estou. E ele diz, em relação à linha norte-sul, eu vou começar no 0. E eu vou para o norte. 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros. A coordenada do TM é em metros, viu, pessoal? E ela é feita a partir de 2 coordenadas. Uma coordenada norte, que é medida na direção norte-sul, e uma coordenada este, que é medida na direção leste-oeste. Ok. Em relação à coordenada norte, ele começa no paralelo do Equador. Oi. Só de curiosidade, já que ele diminuiu o cilindro aí, as cotações nos polos não ficam eficientes, não? Ficam. É por isso que a gente não usa a projeção cartográfica UTM para os polos. Quem perguntou? Derlan. Então, Derlan, a gente não usa a projeção UTM para os polos. Para os polos, não se usa nem projeção cilíndrica. O que se usa nos polos é uma projeção cartográfica planar. Aí outra dúvida. Porque assim, só para complementar minha resposta. A projeção cartográfica UTM, ela só é utilizada até 80 graus de latitude norte e 80 graus de latitude sul. Ou seja, as duas coroquinhas aqui que existe no Polo Norte e no Polo Sul não são representadas pela projeção UTM. Isso no caso da deformidade também, nos pontos próximos à borda aí do cilindro, não? Também? Tipo ali Sim, na Europa. Quanto mais eu estiver na borda do fuso, maiores vão ser as deformações. Eu vou já tratar desse assunto com vocês. Não se preocupe, não. Tem um suco de maracujá por aí, Darlan? Tem chá de erva doce. Tome, é bom para acalmar. Eu vou já tratar disso. Contenha sua ansiedade. Vou já tratar desse assunto. Então, em relação à coordenada norte, eu começo a medir nesse encontro, e ela vai na direção norte, 0, 1, 2, 3 metros, viu, pessoal? Aí ela vai dar a volta na Terra, quando ela volta para o paralelo do Equador, depois de ter passado pelo hemisfério sul, o que ele fez foi chegar aqui e contar 10 milhões de metros.
Ou seja, para o hemisfério norte, as coordenadas norte começam em 0 e vão de 0, 1, 2, 3, 4. Para o hemisfério sul, como é o nosso caso, as nossas coordenadas vão estar aí próximas entre 9 e 10 milhões de metros, porque a gente está aqui para baixo. Ok? Então não se assuste se vocês verem alguma coordenada aqui da área de Fortaleza, do Ceará, em torno aí de 9 milhões e 500 mil alguma coisa. Porque é nessa escala de valores que estão as coordenadas norte e UTM para cá. Em relação à coordenada este, que é medida no sentido leste-oeste, o que ele disse? Ele disse que o encontro do meridiano central com o paralelo do Equador, a coordenada aqui seria de 500 mil. Por que isso? Porque eu tenho valores anteriores ao meridiano central e ele não queria que os valores ficassem negativos. Então, 500 mil, aqui 400 mil, 300 mil, 200 mil e excessivamente para a esquerda e 500, 600, 700, 800 para a direita. Então, ele cresce para a direita e decresce para a esquerda. Eu vou já tratar de forma mais detalhada disso com vocês, para vocês entenderem bem. Eu queria só que vocês olhassem para essa figura que está aqui do lado esquerdo, para que vocês vejam. Isso aqui é a representação. Isso que eu disse anteriormente vale para todos os 60 fusos do Têmis da mesma forma. Cada um deles, as suas coordenadas são medidas a partir do encontro do paralelo do Equador com o meridiano central. E no encontro, para o hemisfério sul, as coordenadas norte valem 10 milhões para menos, e as coordenadas este podem ser menores do que 500 mil ou maiores do que 500 mil. Opa. Eita. Aqui. Pois bem, em relação ao fuso TM, isso aqui é a descrição de apenas um dos fusos, mas vale para os 60 fusos. Então, em relação ao fuso TM, eu tenho aqui o meridiano central representado nessa linha. Eu tenho aqui a borda da esquerda do limite do fuso e a borda da direita do limite do fuso. No paralelo do Equador, aqueles 6 graus de amplitude, se divididos no meio, onde vai estar o meridiano central, eu vou ter 3 graus de amplitude para um lado, 3 graus para o outro, para cada um deles. E esses 6 graus de amplitude equivalem na Terra a 668 quilômetros. Ou seja, se eu tenho 668 quilômetros de 6 graus, na metade aqui eu tenho 334 quilômetros, ou seja, 334 mil metros. Se eu tenho 500 mil metros aqui no meio, na coordenada este, se eu somar com 334 mil metros, eu chego na coordenada este de borda da direita do fuso de 834 mil metros. Se eu pego 500 mil metros e eu subtraio 334 mil metros, que é metade disso aqui, eu chego na borda da esquerda, que equivale a 166 mil metros. Então, nas coordenadas este, a partir do meridiano central, que mede 500 mil, a borda da esquerda mede 166 mil metros e a borda da direita mede 834 mil metros. Ok? Além disso, aquele negócio de depois de tomar aquela cana lá naquela pinga e fazer o meridiano, fazer o cilindro ficar secante e não tangente à Terra, fez o seguinte: tem 2 pontos onde a Terra encontra o cilindro para cada um dos meridianos, bem aqui e bem aqui. A gente chama isso de meridianos de secância, para cada um deles. Esses 2 pontos é esse ponto e esse ponto, são meridianos de secância. Quando ele pensou nisso, ele pensou o seguinte: se eu fizer a Terra e o cilindro ser secante à Terra, vai ter uma parte que vai ficar fora e vai ter uma parte que vai ficar dentro. E isso gerou uma zona de redução e uma zona de ampliação em relação às distâncias. Ou seja, o meridiano de secância, ele corta em relação ao meridiano central a 1 grau e 37 minutos para o lado esquerdo e para o lado direito, de forma simétrica. Eu encontro o meridiano de secância, ou seja, bem nesse ponto é onde o cilindro e a Terra se encontram, e essa zona do meio toda é chamada de zona de redução, onde as distâncias projetadas vão ficar menores do que as distâncias reais na Terra, deformando-se, então, de encurtamento. A partir do meridiano de secância para um lado e para o outro, aí eu já estou na zona de ampliação, onde as distâncias projetadas ficarão maiores do que as distâncias reais na Terra. Eu vou já explicar isso de forma bem detalhada para vocês entenderem isso melhor. Não antes de chamar a atenção para vocês dos fusos que cobrem o Brasil. Não esqueçam que ele começou a nomear os fusos lá no antimeridiano de Greenwich. Aí ele foi de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 e tal, e foi. Dando nome de fuso 1, fuso 2, fuso 3, quis o universo, e quando chegasse no Brasil, que aliás é maior na direção
leste-oeste do que na direção norte-sul, embora a gente não ache isso olhando a figura, que a gente tivesse coberto pelo Brasil, ponta do Amazonas e ponta do Acre, aqui o fuso TM18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24 e o 25, porque a gente tem ilhas oceânicas aqui que ainda fazem parte do território brasileiro. Então, o Brasil cobre 7 fusos, do fuso 18, do fuso TM18 até o fuso 25. O Ceará inteiro está bem aqui, ó, e ele está contido dentro do fuso, cuja borda da esquerda da borda da direita 36 graus de longitude, a borda da direita 42 graus de longitude, o que faz que o meridiano central dele, 36 com 3, 39, seja um meridiano de longitude de 34 graus. E quis o universo que o fuso TM do Ceará inteiro fosse o fuso 24. Então aí ninguém pegue corda, nem vá questionar a sua masculinidade em termos de número, mas no planeta inteiro o Ceará está contido no fuso 24. Deixem as piadas idiotas, homofóbicas, machistas e imbecis para lá e não liguem para o número do fuso que representa o estado do Ceará. O Ceará inteiro está aqui, ó, e está dentro do fuso TM24. Você pode dizer, ó, o Ceará está no fuso TM24. Você pode dizer, o Ceará está no fuso TM, cujo meridiano central é um meridiano de 39 graus de longitude, ou você pode dizer que o fuso TM do Ceará tem meridiano tem latitude, tem longitude de 36 graus na borda da direita e de 42 na borda da esquerda. E o fuso é o fuso 24. Ok. Aí uma representação mais real da Terra com a sua curvatura e todos os 60 fusos do planeta, e aqui os fusos cobertos pelo Brasil. Ok? Agora eu vou explicar bem detalhadamente aquele negócio que eu falei para vocês de deformação e já vou passar um exercício para vocês sobre isso, que é para vocês fazerem uma prática desse negócio. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês que toda projeção envolve uma deformação? Às vezes uma deformação em ângulo, às vezes uma deformação em distância, às vezes uma deformação nos dois. A projeção UTM deforma as distâncias, não deforma os ângulos. E essa projeção, essa deformação, ela é mensurada através de um indicador chamado fator de escala, ou coeficiente de deformação, que a gente representa pela letra K. E nada mais é do que a distância projetada pela distância medida no elipsoide, pela distância real. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a projeção ele é um sistema radial, projetivo radial. Essa linha tracejada aqui é a linha da Terra. Imaginem que é a Terra, representada aí pelo modelo elipsoidal. Ok? A projeção ela é dada a partir do centro da Terra, ela é uma projeção radial. Essa linha aqui embaixo, aberta, é o cilindro que já foi aberto, já foi uma superfície desenvolvida. Eu vou projetar a superfície da Terra no cilindro. Só que essa projeção vai ser em relação ao centro da Terra, é uma projeção radial. Notem aqui, a Terra aqui tem este tamanho, ó. Na hora que eu for projetar radialmente sobre o cilindro, ela vai ficar com este tamanho aqui, ó. E este tamanho é menor do que este tamanho. É por isso que aqui dentro, nessa zona entre o meridiano de secância, que é esse ponto bem aqui, onde a Terra e o cilindro se encontram, e esse ponto bem aqui, onde a Terra e o cilindro se encontram, as distâncias projetadas ficam menores do que as distâncias reais. De forma antagônica a isso, depois que eu passo dos meridianos de secância, que são esses dois, bem aqui eu tenho o tamanho na Terra, ó. Mas na hora que eu for projetar radialmente, este tamanho aqui vai ser projetado neste tamanho, ó. O que vai fazer com que as distâncias fiquem alongadas, ampliadas. E é por isso que aqui a gente tem uma zona de ampliação. Vocês conseguiram entender o que eu disse? Sim, tá tranquilo. Ok. Obviamente, na zona de redução, todas as distâncias vão ser encurtadas. Na zona de ampliação, que é para um lado e para o outro do meridiano de secância, todas as distâncias vão ser aumentadas. E quanto mais na borda eu estiver, maior vai ser a deformação. Obviamente, no ponto de encontro, que é no meridiano de secância, no ponto de encontro do cilindro da Terra, que é neste ponto, e neste ponto, não há deformação. Ou seja, as distâncias medidas na Terra e no cilindro são iguais, porque eles se encontram. Ok? Há uma impossibilidade física para isso. Esse coeficiente
esse fator de escala, esse coeficiente K, ele é medido da seguinte forma. Ele tem um valor de 0,9996 no meridiano central, ou seja, bem aqui, se eu medir, por exemplo, 1.000 metros na Terra real, ela vai ser encurtada para 999 metros,6 centímetros. Então, eu vou encurtar aí 40 centímetros. Houve uma redução. No meridiano de secância, o K é igual a 1. Então, as distâncias vão ser iguais. Na borda do fuso, essa distância aqui vai ser ampliada para essa distância, neste fator de proporção aqui, 1,009. Ou seja, 1,001 aproximadamente. Ou seja, 1.000 metros vão ser equivalentes a 1.001 metros. Vai ser maior. Esta tabela, ela ajuda vocês a compreender a variação do fator de escala. Ele aumenta e diminui, mas é um aumento bem pequeno, e vocês podem fazer interpolação. E vale para um lado e para o outro. Para o meridiano central, 500 para um lado e para o outro é igual a esse aqui. Agora, se eu tiver à esquerda do meridiano central 10 km, eu vou estar na coordenada este 490, e se eu tiver para a direita do meridiano central 10 km, eu vou estar na coordenada 510.000 metros. Mas o fator de escala é igual porque ele é simétrico em relação ao meridiano central. E aí vai havendo uma pequena variação que vocês podem depois interpolar, e esse é o motivo de eu ter passado essa atividade para vocês aqui, que eu chamei de atividade 2. Notem, de um levantamento topográfico são conhecidas as coordenadas UTM, ou seja, em projeção, de 2 pontos referentes a uma base de triangulação. A partir dessas coordenadas, pode-se calcular a distância plana UTM, ou seja, aqui é dada a coordenada UTM do ponto A, coordenada norte, 9.879.475 metros,823. Coordenada este, 232.678 metros,907. A mesma coisa para o ponto B, coordenada norte, coordenada este. Ok? 2 pontos com 2 coordenadas UTM. Se eu perguntar para vocês qual é a distância UTM, vocês vão dizer, como essas são coordenadas planas, eu tenho aqui 2 eixos perpendiculares. A distância desse ponto para cá vai ser, eu tenho, isso aqui forma um triângulo retângulo, cuja essa distância aqui, esse cateto, é a subtração disso menos isso, e este cateto aqui é a subtração disso menos isso. Se eu conheço os 2 catetos, obviamente, eu conheço a distância entre eles. Vocês aprenderam a fazer isso no ensino fundamental, no ensino médio. Calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, ok? Ok. E se eu perguntar para vocês qual é a distância real entre o ponto A e B? Porque calcular essa hipotenusa significa calcular a distância UTM, significa calcular a distância plana. Mas calcular a distância real, eu tenho que pegar essa distância plana e aplicar a ela aquele fator K. Então, vocês vão ter que interpolar, porque o fator K ele é função apenas das coordenadas este. Notem que a coordenada este do ponto A é 232.678. A coordenada este do ponto B é 230.321. Se vocês forem para essa tabela aqui, 230.000 está bem aqui, ó. Eu tenho fator de escala para 230.000 e eu tenho fator de escala para 240.000. Ou seja, entre 230.000 e 240.000 eu tenho 10.000 metros, 10 quilômetros, ok? Então, para 10.000 metros, eu variei isso menos isso. Essa foi a variação. Vocês podem fazer uma regra de 3. Para 10.000 metros, que é 230 menos 240, eu variei isso menos isso. Quanto é que eu variaria se eu subtraísse a coordenada este do ponto A, que é 200, do ponto B, que é 230.321,845? Ou seja, para 10 quilômetros, eu tive aquela variação da tabela. Para 321,845 metros, qual é a minha... Façam uma regra de 3 e achem qual é a variação. E aí vocês vão achar qual é o fator de escala para aquela proporção. E aí vocês podem aplicar esse fator de escala. Vocês vão fazer isso para A e vão fazer isso para B. Nesse caso aqui, a proporção vai ser para 2.678,907 metros. Façam uma regra de 3, achem o fator de escala médio e apliquem na distância plana que vocês obtiveram e achem a distância real. Obviamente, eu vou estar ou numa zona de redução ou numa zona de ampliação. Deixa eu já perguntar para vocês aqui. Olhem só. 230 e 240, que é onde estão aquelas coordenadas, tem este fator de escala.
Fator de escala maior do que 1 significa que eu estou numa zona de ampliação. Ou seja, as distâncias projetadas ficarão maiores do que as distâncias reais. Use essa informação para saber se vocês vão usar o fator de escala para dividir ou multiplicar a distância plana. Pois bem, essa é uma atividade que vocês vão ter e que eu já vou postar lá no trabalho de vocês. Essa é a atividade 2. A atividade 1, ela não depende de nada que vocês tenham aprendido aqui hoje. Ela depende de coisas que vocês aprenderam no ensino fundamental e no ensino médio. Trigonometria do triângulo retângulo. E para vocês lembrarem esses conceitos, eu fiz o seguinte exercício. Vocês têm aqui 4 ruas: a Avenida do Trabalhador, a Avenida Américo Faria, a Rua 10 e a Rua 11, que definem uma quadra de um bairro de uma determinada cidade. Esta quadra eu chamei de lote A. Obviamente, ela é definida pelos vértices 1, 2, 3 e 4. E eu forneci para vocês em coordenadas planas cartesianas as coordenadas. Então, a coordenada do ponto 1 está aqui, do ponto 2, x e y, do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4 estão aqui. Pergunta-se qual é a forma deste lote. Embora eu tenha coordenadas planas dos pontos, nada me diz que este lote tem uma figura quadrangular ou retangular regular. E eu quero, então, que vocês calculem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Usem o conhecimento de trigonometria do triângulo retângulo que vocês têm para determinar esses ângulos. Esse é a primeira determinação de forma da Terra que vocês vão ter, e vocês vão usar conhecimentos que vocês já têm de trigonometria normal. Seno, cosseno, tangente. Ok? Estas 2 atividades eu quero que vocês exercitem durante a semana e me entreguem na semana que vem. Eu vou colocá-las lá no Google Classroom com data para que vocês me entregarem. Vocês estão aí ainda, gente? Aqui, Sim. firme e forte. Firme e forte. Conseguiram, venceram. Gente, a gente foi aí meia hora a mais do que eu tinha previsto, mas porque eu precisei fazer um review da aula anterior para que os alunos que vieram hoje não perdessem o que foi dado na aula passada. A gente teve um problema com matrícula, isso é real, e por causa disso alguns alunos se matricularam depois. Tá tudo bem aí? Eu sei que foram muitos conceitos novos. Foi muita informação, mas tá gravado assim, João. Tá lá no meu canal. Tá lá no meu canal do YouTube. Você fala aí no WhatsApp com seus colegas para eles te indicarem aí a minha página, o meu blog e o meu canal do YouTube onde tá a minha aula. Tá certo? E eu vou... Alguém manda, por favor, aí, gente, o link pro João Felipe. Coloca aí no chat. Eu não sou bom disso, não. Se ninguém mandar, eu mando para você, João. E aí, na semana que vem, a gente se vê. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Eu espero que vocês tenham muitas dúvidas. A gente só aprende quando a gente tem dúvida. Quando a gente não tem dúvida, tem 2 coisas. Ou a gente é um gênio e aprende tudo sem pensar muito, ou a gente estava voando na hora que foi dado e não aprendeu absolutamente nada. Se a gente cria dúvidas, é porque a gente estava prestando atenção. Obrigado, Andrei, por ter colocado aí no chat. Vocês podem se comunicar entre si, só que cada um resolve a sua própria atividade, fotografa ou escaneia e posta lá no seu portfólio na semana que vem. Tá certo? É isso, gente. Obrigado, então. Espero que todos se cuidem, continuem usando máscara, continuem se isolando. Na semana que vem a gente se vê. Dúvidas, Hortência? Não, só. Tchau, professor. Tchau, Hortência. Tchau, Darlan. Tchau, Matheus. Tchau, Antônio Flávio. Tchau, João Pedro. Andrei, Esther. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.